Oi, pessoal, tudo bem? Bom, como alguns alunos pediram, eu vou gravar hoje uma aula sobre NANDA, tá? Como escolher o melhor diagnóstico para o paciente de vocês. Então, eu vou começar aqui compartilhando a tela para vocês, para exemplificar onde o NANDA entra no processo de enfermagem, tá? Ficar um pouquinho mais claro. Então, pessoal, esses são os 3 livros que nós vamos usar na nossa profissão, tá? E os 3 fazem parte do processo de enfermagem e conhecido como Sistematização da Assistência de Enfermagem, a famosa SAI, tá? Então, o primeiro passo do processo de enfermagem é a coleta de dados. A coleta de dados vocês fazem através de perguntas, né, uma entrevista ou uma anamnese com o paciente, e também através do exame físico, buscando dados através do exame físico e também de exames laboratoriais, tá? Após a primeira fase do processo, que é coleta de dados, vocês vão dar diagnósticos de enfermagem, tá? Então, como eu já falei para vocês em sala de aula, vocês têm que separar bem qual que é a função do enfermeiro dentro da assistência ao paciente. Então, o médico, ele diagnostica doenças, tá? Nós, enfermeiros, diagnosticamos problemas. Então, por exemplo, o médico fala que o paciente tem pneumonia, é um diagnóstico médico. E nós fazemos diagnósticos dos problemas que a pneumonia traz para o paciente, por exemplo, dispneia, cansaço, palidez e assim por diante, tá? Esses problemas que eu acabei de falar, eles têm nomes padronizados que estão dentro desse livro aqui. Isso existe para que todos os enfermeiros do mundo tenham uma maior sintonia e padronização na assistência e cuidados do paciente. Tudo isso é baseado em estudos científicos, tá? Então, não foi alguém que criou da cabeça dessa pessoa. Isso veio através de estudos. Então, em vez de eu falar que o paciente tem falta de ar, que um falar que o paciente tem dispneia, o outro falar que o paciente tem cansaço, assim por diante, nós padronizamos o nome, né, através do livro de diagnósticos de enfermagem, e isso vai nos facilitar a encontrar metas e intervenções para cuidar do paciente, certo? Então, depois do diagnóstico, o terceiro passo do processo de enfermagem é o planejamento de enfermagem. Então, o planejamento é você planejar, através desses problemas que você identificou com diagnósticos de enfermagem, quais metas você dará para o paciente, ou seja, resultados que você gostaria que ele alcançasse, que é o NOC, e quais cuidados você irá prestar a esse paciente através de intervenções de enfermagem, que é o NIC, tá? E aí depois, né, do planejamento, nós temos a implementação de cuidados, que é implementar esse planejamento que você fez e avaliar se o paciente, por último, está chegando nas metas que você criou. Então, esse é o processo de enfermagem total, tá? Vejam, essas são as edições mais novas dos livros, tá? Então, nós estamos na 11ª edição do NANDA, na 5ª do NOC e na 6ª do NIC. Então, elas não acompanham umas às outras. Depende de estudos para que isso aconteça, tá? Então, não tem problema se nós tivermos livros mais antigos do que esses. A única coisa que o enfermeiro sempre tem que estar ligado é quais são as atualizações, principalmente do NANDA, que ele modifica com maior velocidade do que os outros livros, tá? Então, hoje eu vou falar de NANDA, dando um exemplo de um estudo de caso, também ajudando vocês a aprenderem a fazer esses estudos de caso que a gente passa para vocês. E nas próximas aulas eu vou gravar também uma falando de NOC e uma falando de NIC, tá? Então, eu vou interromper um pouquinho aqui o compartilhamento e vou colocar agora para vocês um casinho que eu fiz aqui para ajudar na aula, tá? Então, eu vou compartilhar agora a tela em Word para que vocês vejam. Então, esse é o caso de um paciente. Então, normalmente é o caso que vocês recebem do professor ou que vocês vão ler muitas vezes no prontuário do paciente ou que vocês vão ter contato com o paciente e coletar todos esses dados. Então, vocês têm que saber o que fazer com os dados do paciente, tá? E também a que pertence cada dado, se o dado é importante, o dado é prioritário, o dado realmente é um problema ou não é um problema. Então, esse é o primeiro passo importante que vocês devem se atentar, tá? Então, pessoal, ó, seguinte, esse aqui é um caso de uma mulher, tá? Então, o nome dela é ERA, tá? São as iniciais.
Ela tem 57 anos, sexo feminino, casada, 4 filhos, natural de São Paulo, tá? Então eu vou lendo e já vou criando com vocês, vou passando um amarelinho aqui, no que é considerado um problema, ok? Então, ensino fundamental incompleto. Então, vocês acham que isso é um problema? Acho que sim. Então, eu já vou lá, conforme você vai lendo, você já vai fazendo isso, tá? Está atualmente desempregada, também é um problema. Grifo. Tem hipertensão arterial há 10 anos, tá? Então, isso também é um problema que o paciente leva com ele. Além disso, tem antecedentes de dislipidemia, tabagismo, problemas, hábito sedentário, também é um problema. E a mãe, pessoal, ela faleceu por infarto agudo do miocárdio, que também é um problema. Tá? Então, esse primeiro parágrafo, o que eu quero que vocês visualizem? Aqui eu tenho dados de antecedentes pessoais e antecedentes familiares. Então, tudo que aconteceu já com o paciente ou doenças que ele carrega, nós chamamos de antecedentes pessoais. Quais são eles? O paciente tem ensino fundamental incompleto, está desempregada, tem hipertensão arterial há 10 anos, dislipidemia, fuma e é sedentário. Tá? E tudo que são doenças que a família carrega, a gente chama de antecedentes familiares, que são mãe falecida por infarto agudo do miocárdio, certo? Aí vem as queixas do paciente no dia da consulta, tá? Que ele foi lá pedir auxílio médico, né? O auxílio de assistência de saúde. Então, ó, apresenta queixas de febre, 39 graus, e cefaleia com início às 6 horas. Então, tem 2 problemas aqui. Febre e cefaleia. Certo? Faz uso esporádico de bebida alcoólica fermentada. Em seu histórico, possui 2 internações por hipertensão arterial não controlada, né? Então, ela já ficou internada por não controlar a hipertensão. Isso também é um dado, é um problema para ela, né? Faltou a 3 consultas trimestrais na unidade de saúde da família, mesmo após convocação pelo agente comunitário de saúde, tá? E aí ela foi eleita como prioridade para visita domiciliar. Então, ela não está comparecendo às consultas conforme deveria. Então, isso também é um problema aqui para nós, certo? Durante a entrevista, ela disse que deve, mas não consegue parar de fumar. Então, mais um problema que ela apresenta, tá? E não mantém a dieta, outro problema. Então, ela falou o quê, ó? Todos vão morrer mesmo, fumando ou não fumando, tá? Então, essa é uma fala do paciente e isso também para nós é considerado um problema porque ela não tem o conhecimento adequado sobre os fatores de risco, tá? E aí ela não consegue comparecer às consultas porque ela fica cansada de caminhar até a unidade básica de saúde. Bom, esses foram alguns dados que você conseguiu durante a sua entrevista. E aí você, ó, já colocou alguns dados aqui que são importantes para você nesse momento, tá? E aí que são, gente, veja, o que são dados que não são problemas, você ignora. Os dados que se você considerar problema, você grifa, ok? Aí você fez o exame físico na paciente. Então vamos ver o que ela tem de problema aqui no exame físico. Então tava consciente, orientada, não são problemas. Ansiosa é um problema. Queixando de cefaleia occipital intensa há 3 dias. Tá? Então, isso aqui é um grande problema para ela. Cãibras frequentes nas pernas, cansaço moderado aos esforços, problema. Tendo dificuldade para realizar atividades cotidianas. Então, ela tem dificuldade a realizar essas atividades, isso para mim é um problema. Naquele momento estava febril, normocárdica, ausculta cardíaca normal, apresentava dispneia aos esforços, certo? Tórax simétrico, boa expansibilidade pulmonar, com murmúrios vesiculares presentes, abdômen globoso, ruídos hidroaéreos presentes, flácido e indolor à palpação. Então, até aqui, sem problemas, né? Circunferência abdominal de 100 centímetros, problema, né? A gente sabe que acima de 80 para mulher é risco de cardiovascular. Edema bilateral de membros inferiores, 2 cruzes em 4, problema. Não é para ter edema, né?
Pulsos em extremidades diminuídos, então a perfusão dela não tá boa. Então a sua cabeça já tem que ir fazendo esse link de raciocínio clínico, tá? E hábito intestinal urinário sem alterações. Sinais vitais, então temperatura de 36,2 ok, frequência 78 batimentos por minuto ok, frequência respiratória de 14 respirações por minuto ok, e pressão de 160 por 100 milímetros de mercúrio, acima do ideal, né? Peso, 95, altura 1,62 m. Então, vocês vão fazer o IMC e vão, com certeza, detectar que ela tem um problema aí de sobrepeso ou obesidade, tá? E depois vocês fazem e vejam aí por vocês. E aí, eu tenho alguns exames laboratoriais e de imagem interessantes aqui para me auxiliar nos meus diagnósticos, tá? Então, ó, creatinina tá normal, o sódio um pouquinho acima do normal, então eu vou grifar, tá? O potássio abaixo do normal, então vou grifar. Isso aqui já pode, ó, isso aqui eu já tô fazendo um link lá com a cãibra que ela sente, né? A albumina na urina tá normal, glicemia em jejum normal, colesterol tá um pouquinho acima do normal, então eu vou grifar. Triglicérides também acima do normal, né? Então a gente já sabe disso, a gente já sabe que ela é dislipidêmica. O eco dela, ela tem hipertrofia do ventrículo esquerdo e disfunção diastólica. Então, é uma paciente hipertensa há 10 anos, que não se cuida, não toma medicação adequada, não participa das consultas e muito provavelmente a minha cabeça já pensou o quê? Tem insuficiência cardíaca, certo? Edema é um sinal de insuficiência cardíaca, pulsos diminuídos é um sinal de insuficiência cardíaca. Então, gente, apesar da gente não dar diagnósticos médicos, nossa cabeça já tem que ir junto a entender o que essa paciente pode estar apresentando, por que ela apresenta todos esses problemas, tá? Dispneia aos esforços é um sinal e sintoma de insuficiência cardíaca, cansaço, não consegue fazer as atividades, não consegue andar até a UBS, né? Ou seja, até o sistema de saúde, tá? E ó, no eletrocardiograma nós também vimos uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, tá? Então tudo nos leva a crer que essa paciente tenha uma insuficiência do ventrículo esquerdo. O que ela tem de prescrição médica até o momento? Então, precisa fazer uma dieta hipossódica e hipogordurosa, toma propanolol e hidroclorotiazida, que são antihipertensivos, e o simvastatina, que é para diminuir os níveis de colesterol. Certo, pessoal? Então, ó, vejam. Grifei todos os problemas. É isso que vocês têm que fazer quando a gente dá algum casinho para vocês. E aí a cabeça já tem que ir funcionando. Tudo bem? Feito isso, vocês vão separar os problemas e fazer uma lista de problemas. Então, pegar tudo isso e ir escrevendo quais problemas vocês encontraram. Eu acho interessante, pessoal, fazer isso aqui. Separar os problemas por sistemas. Então, ó, ela tem parte psicológica e emocional. Não consegue parar de fumar, acha que todos vão morrer mesmo fumando ou não fumando, tá? Ela tem o problema social, então ela não comparece às consultas, certo? Isso é muito grave. E além de tudo, ela está desempregada, então isso é um problema social também. Ela não fez o ensino ela não tem o ensino completo, vamos dizer assim, certo? Tá? E aí, no crânio, ela tem cefaleia, na parte pulmonar ela tem o tabagismo, ela também falou que tem dispneia aos esforços, não foi isso? Então eu vou separando por sistemas, porque isso facilita no momento de encontrar o diagnóstico dentro dos domínios também, tá? Parte cardíaca, vários problemas. Então ela é hipertensa há 10 anos, dislipidêmica, sedentária, a mãe morreu por infarto. Os exames mostram sobrecarga do ventrículo esquerdo, né? Que mais? E assim por diante, tá? Então vai colocar, vamos subir lá. O abdômen tá sem alterações, pelo que a gente viu no exame. As eliminações sem alterações também, né? Deixa eu ver. Membros, ó, ela tem um edema, tá? Na parte tegumentar, ela tem queixas de febre, ela tem exames laboratoriais alterados, principalmente o potássio, o sódio, colesterol, triglicérides, tá? Então, é assim, gente, vocês vão fazendo e vão pensando
quais são os problemas que o paciente tem, tá? Então, ela tem muito mais problemas. Ela tem problema de MC, ela tá com hipertensão nesse momento. Ó, aqui no cardíaco também entra que ela tem circunferência abdominal acima de 80 centímetros, tá? E é assim que vocês vão separando. Ó, parte psicológica, ansiosa, que mais? Não mantém a dieta, né? Então, na parte de controle de saúde, sedentária, não mantém dieta, fuma, não vai à consulta e assim por diante. Aí vocês vão separando, certo? Feito isso, pessoal, eu vou ver o que é prioridade aqui para minha paciente, tá? Então, eu vou. Olha quantos problemas esse paciente tem, quantos diagnósticos a gente pode dar aqui. Vários, certo? Então, só que aqui, primeiro, eu tenho que ver o que é prioridade. Então, para mim, sempre uma prioridade é a dor, tá? Por quê? Porque dor é uma coisa que a gente precisa resolver rapidamente, certo? Então, nós temos que. Primeira coisa que a gente tem que buscar é resolver a cefaleia do paciente, tá? Então, ó, dor de cabeça igual a cefaleia. E aí eu vou buscar, então, um diagnóstico de enfermagem mais adequado para minha paciente, certo? Então, peguei o problema, agora eu vou abrir o livro do Nanda, certo? Então, vou interromper o compartilhamento, vou compartilhar a tela com vocês agora do Nanda. Vamos lá. Certo? Todo mundo tá vendo aí? Vou fechar aqui minha telinha para vocês verem melhor, tá? Gente, então aqui, ó. Quem tem o livro, abra o livro. Quem não tem, abra o PDF que eu deixei aí junto com os materiais nessa atividade para vocês, tá? Então, pessoal, aqui, ó, temos a edição em PDF. Como que eu faço mais facilmente para mexer nessa edição de PDF? Gente, vem aqui no buscar, tá? Então, você escreve o que você quer achar aqui, fica mais fácil, porque por ser em PDF, olha, ele tem 1.187 páginas, também complexo de movimentar. Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso, tá bom? Primeira coisa, gente, tem várias formas de vocês encontrarem diagnósticos aqui no Nanda, tá? Cada profissional encontra de uma forma diferente. Como que eu gosto de fazer isso? Eu vou na página de taxonomia, ok? Quem tá no PDF, ó, vai lá na página 143 e encontra esse organograma aqui, por favor, tá? E quem tá com o livro, encontre aí no sumário onde tá os domínios e classes da taxonomia. O que é taxonomia? Taxonomia é as nomenclaturas que nós trabalhamos, tá? Para facilitar. Então, como que foi feito isso? Os diagnósticos foram divididos em domínios, que é esse azul marinho, que é esse azul mais escurinho, e classes, que é esse azul mais clarinho aqui embaixo, tá? Os domínios são definições mais amplas de problemas que podem existir dentro desse domínio. Por exemplo, domínio promoção da saúde. Então, posso ter vários problemas relacionados à promoção da saúde, certo? E aí, dentro do domínio, eu posso ter problemas nas classes de percepção da saúde, como a pessoa percebe a saúde dela, e posso ter problemas de controle da saúde, como a pessoa controla a saúde dela, ok? E assim por diante. Então, eu tenho o domínio nutrição. Vários problemas eu posso ter em relação à nutrição. Mas eu posso desmembrar isso. Problemas de ingestão, problemas de digestão, problemas de absorção, problemas de metabolismo e problemas de hidratação. Tá? Então, é assim que eu vou procurar. Então, o que a gente está procurando aqui, gente? Dor de cabeça, certo? Cefaleia. E aí eu vou ver em qual domínio primeiro eu acho que a dor se encaixa e procurar a classe no qual eu acredite que ela se encaixa, ok? Então, por exemplo, dor tá na promoção da saúde, como a pessoa percebe a saúde ou como ela controla? Não. Tá dentro de nutrição? Acho que não. E aí eu vou olhando, eliminação e troca, tem a ver com a função urinária? Não, é uma dor de cabeça, né, pessoal? Tem a ver com a função gastrointestinal? Não. Atividade de repouso, tem a ver com sono, tem a ver com equilíbrio? Não. E vou olhando um por um, tá? Aqui
eu acho que a dor está relacionada a conforto, né? Porque a dor, ela traz um desconforto, certo? Então, a gente vai escolher o domínio conforto e vai olhar qual classe a gente acha que se encaixa. Então, ó, eu tenho conforto físico, conforto ambiental e conforto social. Então, a dor tem a ver com conforto físico, ok? Escolheu o seu domínio, escolheu a sua classe, você vai procurar no sumário. Então, escrevam aqui, ó, na busca, sumário, ok? Dentro do sumário, você vai procurar onde estão os diagnósticos. Ó, diagnóstico de enfermagem da Nanda Internacional, parte 3. Aí, gente, vai ter o domínio e vai ter a classe. Dentro da classe vão ter os diagnósticos. Estão vendo? Ó, classe 2, todos os diagnósticos. Domínio, nutrição, classe 1, ingestão, todos os diagnósticos. A gente está procurando conforto, né? Então, a gente vai lá embaixo, que eu sei que é um dos últimos domínios, e vai encontrar o domínio conforto, tá? Então, aqui, ó. Conforto, domínio 12, ok? Classe que eu tinha escolhido, conforto físico. E aí eu encontro o diagnóstico aqui. Eu tenho 2 diagnósticos de dor aguda e dor crônica. Né? Nós sabemos que a dor aguda ela é uma dor intensa, que não dura mais do que 3 meses. Então, provavelmente é esse diagnóstico. Aí eu venho aqui, colo o diagnóstico aqui, ó. Procurei. E aí, claro que dor aguda tem várias páginas, tá? Mas para facilitar, já vou falar para vocês, está na página 889. Ok, pessoal? Achei o diagnóstico que eu queria. Abri. Quem está com o livro em mãos vai poder abrir diretamente na página, né? Porque é só olhar o número da página lá no sumário, certo? E aí vou ler a definição aqui, ó. Experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tissular real ou potencial ou descritas em termos de tal lesão. Início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com término antecipado antes dos 3 meses, né? Que é o que a gente falou. Então, tem a ver com a dor de cabeça da minha paciente. Aí, pessoal, dentro das características definidoras, eu vou procurar sinais e sintomas. O que eu vi e o que o paciente me contou, ok? E nos fatores relacionados, eu vou procurar o porquê que o paciente tem a dor de cabeça, tá? Então, primeiro, característica definidora. Quais são os sinais e sintomas de dor de cabeça? Gente, ela me disse que ela tá com dor de cabeça. Não tem como eu olhar para o paciente e saber que ele tá com dor de cabeça, certo? Então, eu vou procurar qual é a característica que tem a ver com o que o paciente me falou. Então, aqui, ó, autorrelato da intensidade usando escala de dor, tá? Então, claro, lá no caso, gente, não falava da escala de dor, mas foi um autorrelato de dor, tá? Então, vocês também têm que ter esse discernimento para escolher a característica definidora, ok? Ou então, ó, representante relata comportamento de dor ou alteração nas atividades. Também pode entrar para a nossa paciente porque ela relatou ter dor, ok? Então, isso são as características definidoras. O que está causando a dor de cabeça no paciente? Então, muito provavelmente vocês estão pensando aí que a dor de cabeça está sendo causada pela hipertensão não controlada. E é isso mesmo, tá, gente? Então, ela tem dor por quê? Porque ela tem um agente físico lesivo, que é a pressão aumentada dentro dos vasos. Isso causa uma lesão no vaso e, consequentemente, causa essa dor, essa cefaleia, tá? Então, aí, escolhi o meu diagnóstico. Nome do diagnóstico, dor aguda. Características definidoras, posso considerar autorrelato da intensidade, né? O autorrelato da dor. Fator relacionado, agente físico lesivo, ok? Escolhi, vou interromper aqui de novo, vamos compartilhar, voltar lá para o nosso casinho, tá? Escolhi, o que eu tenho que olhar agora? O diagnóstico, ó. Problema era cefaleia, certo? Qual domínio nós escolhemos? Conforto. Classe, conforto físico, diagnóstico, dor aguda. Aí eu vou escrever meu diagnóstico que nem eu ensinei para vocês, tá? Então, dor aguda relacionado a qual que é a causa que eu falei? Agente físico lesivo, tá? Aqui, gente, eu posso escrever entre parênteses
porquê, né? Que estava lá no caso, tá bom? Que é a hipertensão arterial não controlada. E aí foi evidenciado pelos sinais e sintomas. Relato de dor, né? Foi o paciente que nos contou, ok? Então é assim que eu finalizo um diagnóstico, tá? Dor aguda relacionada a agente físico lesivo, hipertensão arterial não controlada, e foi evidenciado pelo autorrelato de dor da nossa paciente, que são as características definidoras. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso, tá? Aí eu volto para os problemas e vamos para o próximo. Qual será um problema grave aqui que o paciente tem? Na minha opinião, gente, o problema grave é o fato dela não comparecer às consultas e não querer mudar os hábitos de vida dela, certo? Então, isso é um problema. Por quê? Porque é exatamente isso que está causando a hipertensão arterial descontrolada, que está causando todos os outros problemas, né? A cefaleia, o edema, a dispneia e assim por diante, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um diagnóstico em cima desse problema dela, que é não controlar a própria saúde, né? Não parar de fumar, não tomar a medicação adequadamente, não comparecer às consultas, eu vou pensar nesse problema e volto lá para o livro. Então, ó, voltamos aqui, vou compartilhar a tela do livro de novo com vocês, tá? Então, vamos voltar lá para o começo. Né? Então, eu vou aqui, ó, de novo, em taxonomia. Deixa eu só tirar aqui, gente, para ficar mais fácil para vocês olharem, tá? De novo, ó, na página 143, volto aqui. Tá? Qual que é o problema aqui, gente? Promoção da saúde. Então, eu vou olhar de novo os domínios. Tem a ver com promoção da saúde? Tem. Tem a ver com a percepção da própria saúde? Tem. E tem a ver com controle da saúde? Tem. Tá? Então, ela não ir na consulta, ela não parar de fumar, ela não se cuidar, tem a ver principalmente com o controle da própria saúde, certo? Aí, o que eu faço? Venho no sumário, procuro diagnósticos, ok? Parte 3, diagnósticos, ó. Domínio, promoção da saúde, e vou na classe que eu escolhi, controle da saúde, tá? Um diagnóstico bem interessante é esse aqui, ó. Controle ineficaz da saúde, mas vocês podem ler os outros, ok, pessoal? Tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês, ó. Controle ineficaz da saúde. Definição. Padrão de regulação, integração à vida diária de um regime para tratamento de doenças ou sequelas que é insatisfatório, ou seja, ela não consegue integrar a vida diária e tratar a doença dela. Aí vou olhar características definidoras. Tem dificuldade com o regime prescrito? Tem. Ela faz escolhas na vida diária ineficazes para atingir metas de saúde? Sim, porque ela fuma, né? Ela não faz atividade física, ela não vai à consulta, então ela faz escolhas ineficazes. Ela falha em agir para reduzir fatores de risco? Sim, ela não consegue parar de fumar, certo? E assim por diante. Então ela teria todas essas características. E por que, gente, que acontece tudo isso? Por que ela não consegue controlar a saúde dela? Então eu vou olhar os fatores relacionados, as causas, né? Ela tem apoio social insuficiente? Não fala no caso sobre isso, então acho que não. Ela tem um benefício percebido? Não tem, né, gente? Então, por exemplo, ela tem um conflito de decisão, ó, um fator relacionado importante. Ela não consegue parar de fumar, fazer exercício, ela não consegue decidir sobre a saúde dela, tá? Isso pode estar relacionado a conhecimento suficiente sobre o regime dela, certo? Ó, ela tem dificuldade de controlar um regime de tratamento complexo, então ela não consegue fazer atividade, parar de fumar, tomar a medicação adequadamente, ir às consultas. Ela não percebe a gravidade da condição de saúde dela nesse momento e assim por diante. Então ela tem tantas características como fatores relacionados. Entenderam? Aí eu vou colocar lá, por exemplo, ó, diagnóstico, controle ineficaz da saúde, relacionado a conhecimento insuficiente sobre o regime terapêutico e dificuldade de controlar um regime de tratamento complexo, evidenciado por escolhas na vida diária ineficazes para atingir a saúde e falha em agir para reduzir fatores de risco. Tá? Então é isso, gente. Basicamente é isso. Espero que tenha sido útil essa aula.
que vocês tenham entendido como selecionar os problemas, fazer listas de problemas e como usar esses problemas para encontrar da melhor forma o diagnóstico através de domínios, classes e diagnósticos de enfermagem, certo? Deixei aí para vocês o livro em PDF, para quem não tem ainda. Deixei um estudo de caso sobre asma, para dar fazer um link aí com o sistema do Disciplina Online. O estudo de caso está bem simples, tá? Então é bem fácil. Então façam esse estudo de caso. Por enquanto, eu só quero que vocês façam diagnósticos de enfermagem. Na próxima semana, eu vou deixar aqui uma aulinha como essa, só que sobre resultados a gente vai aprender a usar o livro NOC. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.